Bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui com a oportunidade de mais uma vez trazer algo da parte de Deus para a tua vida. Nós que já ouvimos louvores abençoados, já te apresentei a Igreja de Deus, a UR11, e agora não podemos perder a oportunidade de ouvir algo mais da parte do Senhor, pois os louvores servem para alegrar a alma. Mas o que alimenta a alma, nossa alma, sem dúvida, é a palavra de Deus. Estávamos conversando agora há pouco e lembrando aquela mensagem, a palavra bíblica que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu quero lembrar também que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, neste clima de palavra de Deus e eficiência que ela tem sobre as nossas vidas, quero trazer para você aqui uma mensagem que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 35. Versículo 25 ao 35. Reflita comigo, pense comigo rapidinho, vamos ler. Não sai daí, em nome de Jesus. Se possível, tiver com o link, compartilhe para outras pessoas para que ouçam esta mensagem. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, ela gastou tudo que tinha durante 12 anos e nada lhe serviu, antes piorou. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Neste exato momento, oro rapidamente ao Espírito Santo de Deus para que Ele segure a tua atenção nesta mensagem. Deus quer falar algo contigo. Como eu disse no início do programa, e parabenizei aqui também o trabalho dos psicólogos que tem no mês de setembro uma maior influência, uma maior ênfase nacional e a nível mundial, pois eles têm um dia específico para celebrar a luta contra as doenças mentais, psicossomáticas, que afetam o psicólogo, o psique do homem, do ser humano, e tem sido tratado. E nós sabemos que muitas pesquisas já dizem que a ansiedade e depressão é o mal do século. E de 2020 para cá, muitos sofreram com ainda mais essas situações. Devido ao isolamento de pandemia, muita gente ficou reclusa dentro do seu lar, dentro de casa, sem poder visitar familiares, parentes, sem saber como era que estava, enquanto pessoas, infelizmente, vinham a óbito diariamente. Foi uma cena terrível a nível mundial. Inúmeras pessoas partiram, nos deixaram saudades, outras
sofreram deste mal, da ansiedade, do temor, do pânico, de que a qualquer momento podia pegar a enfermidade e podia se esvair, podia morrer. E neste exato momento, algumas pessoas ainda sofrem com este mal. Algumas pessoas ainda não foram curadas. Antes de mais nada, eu te conscientizo a procurar a Jesus. Ore, converse com Jesus. Entregue a Ele os teus problemas, as tuas dificuldades, sejam antes de mais nada apresentadas ao Senhor, conforme diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que as tuas súplicas, as tuas orações, petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Fazendo desta maneira, a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração em Cristo Jesus. E vai também aos médicos, procura ajuda, pois eles vão te ajudar da melhor maneira possível. Mas ao que crer neste exato momento, ouça esta mensagem. A mulher do fluxo de sangue, como foi conhecida por anos nesta situação, Jesus passando em meio a uma multidão que o apertava, porque ele estava indo agora atender a filha de Jairo. Este homem que estava com a filha enferma chega ao Senhor e pede ajuda, e o Senhor vai lá para curá-la. E no meio do caminho, ele encontra-se com esta mulher que, vendo a multidão, e o escritor no Evangelho de Marcos faz questão de falar da situação que aquela mulher se encontrara. Certa mulher que havia 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue, uma menstruação que não tinha fim, que jorrava, que não parava. E de acordo com as tradições da época, toda mulher nesse período era impura, indigna de muitas coisas. Então ela não lavava prato, ela não cuidava da família, ela não pegava a criança no braço, ela não lavava as roupas, ela não fazia alimento, ela ficava reclusa no período de 5 a 7 dias. O período passava, então ela retomava a sua vida como mãe de família, como dona do lar, como ser humano. Mas essa mulher, imagine comigo, passou 5 dias, 7 dias, meses, anos, 12 anos para ser exato, conforme diz o texto. E esse fluxo de sangue não passava, e a Bíblia diz no versículo 26 que ela já havia padecido, ou seja, sofrido muito com esta situação, visitado vários médicos, despedindo ou gastando tudo quanto tinha. Ela gastou tudo o que tinha em prol da cura, em prol de voltar para a sociedade, em prol de voltar para a sua casa, em prol de voltar a cuidar da sua família. A Bíblia não diz o seu nome, não diz o seu endereço. A Bíblia não diz se ela era casada, se ela era solteira. A Bíblia não descreve estas coisas, mas a Bíblia nos permite entender que esta mulher sofria há muito tempo. A Bíblia nos permite entender que esta mulher estava sofrendo. Não tinha mais nada o que perder. E se esta mulher, nesta condição, fosse encontrada em meio à sociedade, em via pública, ela podia também sofrer o apedrejamento, porque era uma mulher impura, não podia tocar a ninguém, não podia estar junto de ninguém, conforme era a situação dos leprosos, que eram encaminhados ao leprosário por conta da sua condição. Então, provavelmente a mulher estava passando pela mesma situação. E diz o versículo 27 que ela ouviu o Senhor. Ela ouviu que o Senhor estava na cidade, que Jesus estava no bairro, que Jesus estava passando naquela rua em que ela se encontrava. A multidão era grande e ela entra em meio à multidão com o objetivo de: se ele é Deus, se eu somente o tocar, eu serei curada. Então essa mulher, agora eu acredito que ela não olha mais para o que poderia lhe acontecer. Poderia ser apedrejada, poderia ser morta, poderia ser trancafiada, poderia sofrer tantos danos, tantos maus pelas leis, pelas tradições da época, que ela agora não leva em conta. Ela, com a sua fé, vai em meio à multidão e toca nas vestes de Jesus.
e imediatamente secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo que estava curada. Imediatamente Jesus entendeu que de si saiu poder, que de si saiu virtude. Então ele para em meio à multidão e pergunta: quem me tocou? Os discípulos obviamente indagam, questionam: estás em meio a uma multidão, te aperta, te oprime, então perguntas: quem me tocou? Quem te tocou? E Jesus logo diz: eu sei que alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. A mulher, ouvindo, temendo, tremendo, ela recorre a falar a verdade e dizer: Deus, Jesus, foi eu quem toquei. Então ele responde àquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Neste exato momento, quero trazer uma rápida aplicação para a tua vida. Eu não sei há quanto tempo você sofre com danos, eu não sei há quanto tempo você sofre com alguma enfermidade, eu não sei há quanto tempo você sofre, há quanto tempo você se questiona, que já fez de tudo, já gastou, já foi a vários lugares, já orou, já consagrou, já jejuou, foi em inúmeras vigílias e a cura não veio, o problema não foi resolvido, está sofrendo e agora se questiona nesta tarde de domingo o que é que está acontecendo, que você está na mesma situação porventura, você não é filho de Deus. Há questionamentos que alguém diz, hein? Eu também sou filho de Deus e por que passo por isso? Entenda, neste exato momento tem coisas que nós não entendemos, o porquê estamos sofrendo, o porquê estamos padecendo aquilo, mas eu quero que você entenda, o Senhor Jesus nesta tarde, Ele te concede a oportunidade de crer que o Senhor Jesus está fazendo uma coisa nova na tua vida. Você precisa crer, você precisa entender que Jesus está contigo, que Jesus é onipresente, está neste exato momento, nesse estúdio, e onde você se encontra, na cidade mais distante, no estado mais distante ou no país mais distante, Jesus se encontra aí exatamente ao teu lado. Basta você tão somente tocar na orla das suas vestes e ser curado ou curada. Toca em Jesus neste exato momento. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então começa a clamar, começa a pedir, começa a tocar no Mestre. Receba a cura, receba a solução para o seu problema, receba a certeza de que Jesus, Ele pode fazer. Receba neste exato momento a cura para esta enfermidade. Neste exato momento, Jesus te permite entender que você não está sozinho. Neste exato momento, você precisa receber da parte de Deus a fé necessária para desfrutar de dias melhores, de viver na dispensação do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Esta mensagem foi para que você reflita sobre sua atual condição e tenha certeza de que Deus está contigo e que se Ele ainda está contigo, você vai desfrutar do melhor que Ele pode produzir. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Esta foi a reflexão desta tarde para minha e sua meditação.